Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 27, a partir do verso 1. Eu vou fazer a leitura usando a versão King James. Diz assim o texto: Assim que o dia amanheceu, todos os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos, anciãos do povo, conspiraram para condenar Jesus à morte. Então, amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. E sucedeu que Judas, seu traidor, ao ver que Jesus havia sido condenado, sentiu terrível remorso e procurou devolver ao chefe dos sacerdotes e aos anciãos as 30 moedas de prata. E declarou: pequei, pois traí sangue inocente. Mas eles alegaram: o que temos a ver com isso? Essa é a tua questão. Judas atirou então as moedas de prata dentro do templo e, abandonando aquele lugar, foi e enforcou-se. Entretanto, os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e comentaram: é contra a lei depositarmos esse dinheiro no cofre das ofertas, pois foi obtido a preço de sangue. Mas concordaram em usar aquelas moedas de prata para comprar o campo do oleiro e formar um cemitério para estrangeiros. Por esse motivo, ele se chama Campo de Sangue até estes dias. E assim se cumpriu o que fora anunciado pelo profeta Jeremias. Então eles tomaram as 30 moedas de prata, o valor que lhe atribuíram os filhos de Israel, e as usaram para comprar o campo do oleiro, assim como o Senhor me havia indicado. Essa é uma porção, meus amigos, da palavra do Senhor, num texto histórico de narrativa de Mateus, que descreve um acontecimento trágico, mas que esconde verdades eternas, e que eu desejo que essa manhã tudo isso seja extraído da letra para servir como uma alavanca de consciência e como uma grande oportunidade de você encarnar no chão da vida tudo aquilo que é concernente ao Evangelho. Olha, das doenças do nosso tempo, talvez a que mais provoca medo nas pessoas seja o Alzheimer, que é uma enfermidade degenerativa que vai destruindo, entre outras funções importantes mentais, a memória das pessoas. No seu estágio final, o indivíduo que é atingido por essa moléstia não tem mais noção de si, nem muito menos dos outros, sequer do mundo à sua volta. É um apagão completo em termos de consciência. Não há recordações, nem esperanças, não há alegrias ou tristezas, não existem sentimentos ou afeições, nada, nem amor, nem ódio, tudo se restringe em torno do esquecimento total. Pois bem, eu sei que você sabe que no Velho Testamento se acreditava justamente nessas condições para retratar a pessoa que se encontrava morta, uma dormência absoluta, uma vez que o conceito de inferno, conforme a gente vê aqui no Novo Testamento, ele ainda não havia sido incorporado às doutrinas da religião de Israel. Nos dias de Jesus, essa crença no inferno mudou radicalmente. Sofreu simbiose com as doutrinas persas lá no exílio e depois com as gregas do mundo helênico. É daí, por exemplo, que surge essa figura de Hades, que está amplamente difundida no texto neotestamentário e estava também incorporada a cosmovisão daquele mundo. O próprio Jesus se utilizou dessas percepções quando ele alegorizou essa temática discursiva com os fariseus na parábola
do rico e Lázaro, que está presente no Evangelho de Lucas. Mas o inferno cristão, esse dos nossos dias, tem a sua base nesse inferno grego, mas ele ganhou nova roupagem a partir das teologias medievais, que são riquíssimas em símbolos apocalípticos e que buscavam, obviamente e cirurgicamente, produzir pavor e horror nas pessoas. Dante Alighieri, no século XIV, transformou todas essas inquietações que estavam presentes no inconsciente coletivo numa peça teatral famosa chamada A Divina Comédia, onde surgem, por exemplo, imagens do lago de lama, do cemitério de fogo, das cachoeiras de sangue borbulhando, a floresta dos suicidas, os fossos de fezes e estercos, demônios açoitando pessoas, dentre muitas outras figuras bizarras. E é sobre essa base conceitual que a cristandade vai ressignificar, debaixo, obviamente, da batuta da igreja, a doutrina moderna do inferno. Eu penso, todavia, que inferno é algo completamente diferente de tudo isso, a começar pelo fato de que inferno não é um lugar, é um sentir, é um existir numa outra dimensão. Deixa eu lhe fazer uma pergunta essa manhã: você acredita no inferno? E se você acredita, como é o seu inferno? De que é feito o seu inferno? Você acha que corre algum risco de ir para o inferno? E quem te garante que você não vai? Está assustado? Fique, não, meu bichinho, baixa aí a sua cabeça, vamos orar um pouco antes de começarmos a refletir sobre esse tema. Pai, muito obrigado, porque nós sabemos que em Cristo já passamos da morte para a vida, e não há nada que possa nos roubar da tua mão, porque o apóstolo Paulo nos ensina na sua epístola aos Romanos que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Portanto, essa manhã, alargue o nosso entendimento, dilate o nosso coração para compreendermos as verdades das Escrituras, de tal forma que isso ganhe materialidade existencial e reverbere como fruto de justiça no trato com o outro, que se torna o altar no qual o nosso culto é prestado a Ti, porque nós sabemos que Tu escolheste ser amado no outro. Dá-nos a Tua paz e a Tua bênção no nome de Jesus. Amém. Vamos entrar dentro dessa cena narrativa de Mateus, evangelho que foi transmitido à igreja em grego, mas que certamente foi escrito originalmente em aramaico. O autor do texto é um judeu letrado, conhecedor da lei e dos escritos do Velho Testamento, e se tornou cristão. E ele escreve não só entre judeus, mas ele escreve para judeus. Portanto, Mateus é esse evangelho que constrói todas as pontes com as verdades do Velho Testamento para nos apresentar Jesus. A tradição da igreja atribui esse texto justamente a ele, que era um dos 12, também chamado de Levi. Os exegetas e os teólogos, quando vão estudar a datação do texto, posicionam ele ali entre os anos 80 e 90 depois de Cristo, ou seja, logo depois da destruição de Jerusalém. Esse texto que lemos há pouco, essa porção, essa perícope, narra o suicídio de Judas, que é um dos apóstolos de Jesus, depois dele o ter traído e vendido por 30 moedas de prata ao sumo sacerdote e aos membros do sinédrio, ou seja, a moçada que faz negócio com a religião. Mas quem é Judas? O que é que se sabe
desse personagem tão marcante na história. Judas Iscariotes era filho de um homem chamado Simão, e o seu local de origem, muito provavelmente, tem a ver com essa designação da palavra Iscariotes, que trata-se de um termo que é derivado do hebraico Iscariot, que significa homem de Quiriote. Quiriote, no Velho Testamento, tinha ali em Moabe, e você tinha perto de Hebrom, né? 2 cidades com esse mesmo nome. Judas era um homem habilidoso, era um homem inteligente, era articulado politicamente, tinha uma capacidade de gestão contábil, financeira, uma vez que ele assumiu o controle dos recursos monetários da empreitada e da missão de Jesus. Também, muito provavelmente, ele era ligado ao grupo político dos sicários. Sicários era uma seita judaica que já era uma ramificação do grupo dos zelotes, e essa moçada desejava, pelo uso da força, derrubar o poder do Império Romano na Palestina para libertar o povo de Israel. Mas depois do que ocorreu na Cidade Santa, naquela fatídica Páscoa, a imagem de Judas foi maculada para sempre. Ao longo dos séculos, sua figura foi assumindo contornos cada vez mais execráveis, ao ponto de nós termos na tradição do cristianismo, no sábado de aleluia, a malhação do Judas. Portanto, ele habita no inconsciente coletivo cristão esse lugar de alguém que se tornou um pústula, que traiu o Filho de Deus, condenando a morte de cruz por causa da sua ganância e por causa também das suas frustrações. Na verdade, para mim, Judas talvez seja o mais humano dos apóstolos de Jesus. E por que eu digo isso? Porque todos os textos que narram a figura de Judas nos evangelhos e o qualificam como filho da perdição, eles foram escritos depois dos acontecimentos terem se tornado reais, ou seja, Judas é revelado com todos os seus matizes, com todas as cores fortes. Não há na descrição de Judas nenhuma romantização, não há nenhum retoque, é Judas como de fato ele era, ou pelo menos como perceberam, e por isso eu acredito que ele se tornou uma espécie de arquétipo. Ele certamente é a representação de todos nós que traímos Jesus, dia após dia. Ele é a sombra projetada daquilo que o homem é capaz de fazer. Porque acredite, meu amigo, minha amiga, todo homem tem o seu preço. Assim como Judas teve também o preço dele. Diferentemente do que se imagina, Judas não foi predestinado. Eu, em hipótese alguma, poderia acreditar num Deus que se utilizasse de um homem de carne e sangue e de medos e contradições para atingir os seus propósitos. Judas fez as suas escolhas e elas acabaram o levando a experimentar o caos na sua existência. Pedro, é bom nos lembrar, também traiu Jesus, mas ao depois arrependido, foi perdoado e se tornou uma das colunas da igreja. A frustração de Judas por Jesus não preencher os seus anseios, não responder às suas expectativas, não ser uma figura messiânica conforme criam os judeus, ou seja, era um rei que viria com um cetro forte, um homem de guerra, de preferência como Davi, disposto a enfrentar o poderio do exército romano, fez com que nele se operassem forças e energias do mal, o que desembocou nas ações que destruíram a sua vida. Mas qualquer um de nós, num dia ruim,
em meio a uma frustração, no calor das emoções, em meio a uma grande decepção, pode ser um Judas. Eu mesmo já entreguei Jesus de muitas formas e muitas vezes, e já o traí de incontáveis maneiras. No nosso tempo, Judas foi reeditado, numa versão assim mais palatável, mais amigável. A partir da década de 1960, há muitos manuscritos religiosos e documentos que são milenares, que começaram a ser divulgados, e entre eles, alguns que atestam uma versão assim diferente daquela que está descrita aqui no texto do Evangelho. Junto desses manuscritos há um bem famoso, que são os escritos de Nag Hammadi, foram descobertos no Egito, né? Datam do século III, ou talvez do século IV, e eles trazem à luz uma nova versão sobre a trajetória de Jesus. Pois bem, esse texto retrata que Judas era o discípulo mais próximo do Galileu, e ele foi o único a entender de fato a mensagem de Jesus. E ele revela ainda que Judas não traiu Jesus. Na verdade, Jesus foi quem pediu que ele o denunciasse, para que fosse consumado aquilo que está escrito na profecia. É nesse cenário, é dentro dessa composição, que se fez aquele filme que eu recomendo a vocês, A Última Tentação de Cristo, que é um clássico, né, de Martin Scorsese. O Evangelho de Judas, que é um texto apócrifo, e que foi atribuído a autores gnósticos e data do século II, composto de 26 páginas, escrito em cópita dialetal, também revela as relações de Judas com Jesus nessa mesma perspectiva de Nag Hammadi. E esse texto ficou perdido por 1.700 anos. E a única cópia foi publicada em 2006 pela National Geographic, que eu já li, recomendo que você leia. Mas, particularmente, eu não atribuo nenhuma credibilidade a esses textos do ponto de vista da fé, mas não rejeito o fato de que são achados do ponto de vista histórico importantes. Mas a minha questão agora de manhã não tem nada a ver com a biografia de Judas, mas com o seguinte: eu não sei para onde Judas foi depois que ele morreu. Há quem diga que ele, pelo que fez, está no inferno. Eu confesso que eu não tenho subsídios, né, para fazer essa consideração. Mas eu sei de uma coisa importantíssima, é que Judas estava no inferno antes de morrer. Se foi para lá depois, isso cabe àquele que julga os vivos e os mortos. Mas ele já estava habitado de tudo o que faz parte do inferno antes de ser enforcado, naquele sábado trágico. O inferno de Judas durou cerca de 2 dias. Para mim e para você, essa é uma medida de tempo, mas para ele, durou uma eternidade inteira. Inferno, meus irmãos, não é um lugar. Inferno é um sentir. O inferno não é um ambiente, mas eu posso estar possesso das ambiências do inferno. O salmista afirma no Salmo 116, laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Inferno é uma dimensão. O inferno, assim como o reino de Deus, está dentro de nós. O inferno acontece na nossa alma, na nossa mente. O inferno inteirinho caberia nessa expressão: Deus meu, por que me desamparasse? Inferno é a ausência de Deus. Inferno é a existência entregue a si mesma. Inferno é a perpetuação do que pior se instalou em nosso ser. Inferno é um fogo que não se apaga, mas que queima dentro da gente, trazendo à nossa consciência tudo o que fomos, o que fizemos, os atos desprezíveis, deploráveis. Finalmente,
com plena certeza dos danos que eles causaram, porque os nossos condicionamentos terão sido removidos e todos os segredos desvelados. O inferno é a condenação de nós convivermos com nossas piores memórias. É a existência inesgotável da culpa dentro da gente. É o convívio insuperável com todo tipo de acusação e de condenação. É a impossibilidade da redenção. É a perpetuação do mal em nós. Inferno é um beco que aparentemente não tem saída. Judas não suportou 2 dias vivendo nesse estado de espírito, nessa masmorra do ser, nessa angústia existencial que é inamovível, sendo consumido por esse fogo que não se apaga, que não se aplaca, que não diminui, porque ele seca o coração e ele transforma a alma em cinzas. O inferno é uma dimensão onde o tempo e o espaço não existem. A medida de tempo no inferno é a eternidade. E eterno é tudo aquilo que é feito de agora. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você tem medo de ir para o inferno? E se eu te disser que há muitos aqui, e aí, que estão vivendo no inferno agora, nesse momento. Mas eles ainda não sabem disso. Eu quero essa manhã te mostrar do que é que o inferno é feito. O inferno que Judas viveu e o inferno que os homens vão viver, ou podem já estar vivendo, e quero lhe demonstrar que o maior inferno de todos é a gente insistir em viver sem Deus. Por isso eu quero que você retorne ao texto, a mensagem é expositiva. Vamos tirar tudo daquilo que Mateus nos brindou. A primeira coisa que eu quero que você entenda sobre essa proposição é que inferno é existir sem a possibilidade do arrependimento, pois o verdadeiro arrependimento só produz transformação se vier precedido de fé. Veja aí o verso 3, sucedeu que Judas, seu traidor, ao ver que Jesus havia sido condenado, sentiu terrível remorso e procurou devolver aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos as 30 moedas de prata. Sentiu um remorso, ele sentiu uma angústia, ele sentiu uma tristeza, ele sentiu um desalento. E aí ele queria fazer um negócio, assim como ele havia feito primeiro. Ele queria ver se dava para cancelar aquele contrato, ele queria ver se dava para desviar daquela escolha, ele queria ver se dava para apagar aquele acontecimento. Mas isso já não era possível. Inferno é você viver sem a possibilidade de se arrepender, e aqui eu quero lhe esclarecer um ponto essencial da doutrina do Evangelho. Você só se arrependeu porque o Espírito Santo operou no seu coração, quebrantou a sua alma e transformou a sua mente. O arrependimento não é algo que seja inerente à condição humana. Nós somos empedernidos. O profeta Ezequiel diz que o nosso coração é de pedra. Nós somos desensibilizados, nós estamos desumanizados. Nós nascemos, para usar um termo bíblico, inimigos de Deus. Nós tendemos para tudo aquilo que é contra e ofensivo a Deus. Você quer saber o que é inferno, meu amigo? Você pode já estar vivendo no inferno hoje. Inferno é o sujeito viver sem poder ser contristado, quebrantado, convencido do mal que pratica debaixo do sol. E perceba que Judas tem essa leitura, ele sente essa angústia, ele percebe
o seu equívoco. Ele discerne que fez algo perverso, mas falta-lhe uma coisa essencial. Falta-lhe fé para acreditar que esse convencimento é uma ação que vem de cima para baixo, soberana do Espírito, e só nessas condições pode haver mudança e transformação. Eu acredito que no juízo final vão ter homens e mulheres diante de Deus, que mesmo vendo, discernindo todas as coisas, e já sem mais nenhum condicionamento humano, já sem nenhuma história humana, porque às vezes a gente justifica dizendo, esse cara era muito mal, porque ele teve uma vida desgraçada, ele viveu num gueto, ele foi cerceado de todas as oportunidades, ele teve um pai violento, ele teve uma mãe que abandonou, ele se tornou um assassino, e ele se tornou um estuprador, e passou a vida fazendo mal. Mas diante de Deus, todos esses condicionamentos serão removidos, todas essas heranças serão retiradas. Paulo diz que nós veremos como nós somos vistos, que toda a verdade se descortinará diante dos nossos olhos. E eu tenho absoluta convicção que ainda assim vai ter gente que vai dizer, eu não quero. Eu não quero. Eu prefiro o inferno. Porque inferno é feito dessa característica que remonta à impossibilidade de que eu me arrependa. Porque o único tipo de arrependimento que produz mudança, que altera o destino, que opera aquilo que nós chamamos de metanoia, transformação de consciência, e que nos leva a discernir a obra da cruz, isso só pode ser feito pela fé e conforme uma ação do Espírito. O Espírito me convence, eu creio, que nada posso fazer para salvar a mim mesmo, e que não há nenhum caminho viável debaixo do sol que negligencie essa verdade eterna. Isso é inferno. Gente que não se arrepende, gente que não se convence, gente que não se quebranta, gente que não se desarma, gente que tornou o mal como uma espiral que se aprofunda na vida, sem qualquer possibilidade de retorno. Isso é inferno. Ainda que haja essa tênue autopercepção como em Judas, mas onde também não há espaço para o Espírito agir no nosso convencimento. Segunda coisa que eu percebo no texto de Mateus é que inferno é a plena consciência do pecado sem que haja a possibilidade de salvação. E isso é algo insuportável ao ser humano. Veja aí o verso de número 4. E declarou: pequei, pois traí sangue inocente. Mas eles alegaram: o que temos a ver com isso? Essa é a tua questão. Perceba que Judas faz uma confissão. Ele faz uma declaração pseudo-espiritual, que aos nossos olhos poderia até revelar que há nele uma mudança, um constrangimento, uma contrição. Mas o que ele fez revela que nada disso partia do coração, era apenas uma racionalização da mente. Você quer saber o que é inferno? É você ter a consciência do pecado, mas não ter a possibilidade de salvação, e isso é insuportável.
Judas não aguentou viver 2 dias com isso. E aqui eu quero destacar uma coisa, é que Judas era um sujeito honesto. Não honesto do ponto de vista financeiro, porque a Escritura nos revela que ele metia a mão na bolsa. Ele aqui e ali tirava um trocado e guardava para si. Ele dizia, 2 de Jesus, 1 para mim, 2 de Jesus e 1 para mim. Mas ele é honesto do ponto de vista dos seus sentimentos, porque ele só sofre dessa angústia, ele só sofre desse sufocamento existencial, ele só sofre desse terror e desse pânico, porque ele está sendo verdadeiro. Ele diz, eu pequei e eu traí sangue inocente. E faz essa confissão diante do sacerdote e do sinédrio, talvez na expectativa de que eles pudessem absolvê-lo. De que eles dissessem, faça o seguinte, leve um cordeiro, faça o sacrifício e purgue o seu mal. Faça o seguinte, vá no tanque de Siloé, tome um banho, faça uma lavagem e resolva essa questão. Vá no culto do descarrego e tire esse encosto que está sobre você. Dê o seu dízimo e aí Deus vai lhe perdoar, porque você está investindo no reino e na preservação e na perpetuação do tempo. Faça um salamaleque, faça uma mandinga, e isso vai estar perdoado. Mas o que essa moçada da religião falou foi o seguinte, olha, isso é um problema teu, negão. Essa bronca é tua. Eu preciso que você encontre um jeito de me aliviar. Eu não tenho nada a ver com isso. Te resolve. Você sabe o que é inferno? Inferno é o sujeito ter essa consciência de pecado, mas não encontrar uma forma de experimentar a graça da salvação, porque ele continua achando que o caminho da salvação pode ser construído por ele próprio, ou por um intermediário, ou por uma ideologia, ou por uma religiosidade, ou por algum tipo de doutrinação, ou por algum tipo de liturgia de purgação. Isso é inferno. E como tem gente vivendo no inferno, e que nem sabe que está possuído das ambiências do inferno. Inferno. Judas viveu isso. Porque ele estava esperando que se apresentasse alguma alternativa. Ele estava na expectativa de que alguém dissesse, bom, já que aconteceu isso, vamos achar uma maneira de você ser pacificado no seu coração, de você poder agora conviver em paz com a sua própria consciência. Não tinha. É impossível, porque o sacrifício de bodes e de ovelhas não pode produzir salvação eterna. É impossível, porque o fim da lei é Cristo, e apenas Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Judas queria achar um atalho para ver se encontrava a salvação, mas não tinha alternativa. E a sua angústia só aumentava. E ele passou 2 dias sendo possuído pelo inferno. O inferno não estava fora dele, o inferno estava dentro dele. Ele estava possuído do inferno. Você tem ideia disso? Do impacto que isso produz? Da desarrumação mental que isso promove. Isso é inferno, meu amigo. Terceira coisa que eu consigo aqui discernir no texto de Mateus 27, é que inferno é a impossibilidade de realizar no chão da existência os consertos necessários para com o outro. E isso inviabiliza a vida. Veja aí, verso de número 5.
Judas atirou então as moedas de prata dentro do templo e, abandonando aquele lugar, foi e enforcou-se. Porque aquele filme estava girando na cabeça de Judas. Porque as suas memórias o estavam visitando continuamente. E ele não conseguia apagar isso, ele não conseguia desviar o pensamento para outra coisa. E ele estava cada vez mais sendo possuído por labaredas de fogo que queimavam dentro dele. As bestas do inferno estavam dentro dele. E ele pensou: eu não tenho mais como resolver isso, porque o homem a que eu traí está inacessível. Judas tinha andado com Jesus, tinha comido com Jesus, tinha dormido com Jesus, tinha sido testemunha dos milagres de Jesus, ele próprio realizou milagres em nome de Jesus, porque assim é o relato dos que foram enviados para as aldeias miseráveis da Galileia. Retornaram dizendo: Senhor, muitos milagres aconteceram e os demônios se submetem à nossa ordem. Portanto, Judas é esse sujeito que foi visitado pelo amor de Deus, mas que nunca jamais entendeu com profundidade os desdobramentos da graça. Ele imaginava que precisava estar fisicamente com Jesus. Ele não discerniu, como Pedro, que disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, encarnado entre os homens. E, portanto, ele não via mais possibilidade de restaurar aquilo que havia sido quebrado. Ele pegou aquelas moedas, o preço da sua tradição, o valor com o qual ele considerou Jesus, atirou-as para dentro do templo, para dizer de alguma forma: eu não quero esse dinheiro, estou me livrando dessa desgraça. Mas só há um que pode remover pecados. Só há um que é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e que pode intermediar a minha relação com Deus. Só há um sangue capaz de apagar para sempre o pecado e jogá-lo no esquecimento, no mar do esquecimento, conforme o texto de Hebreus de Deus. O seu nome é Jesus. Judas havia estado com ele na noite anterior, na cena do cenáculo, havia comido do pão e bebido do cálice, ele fazia parte daquele grupo, ele estava, mas não era. E quantos estão nas igrejas, e quantos fazem parte da Santa Ceia, e quantos dão os seus dízimos, e quantos vão para o culto doutrinário, e quantos caminham na doce ilusão de que estão indo para a glória eterna, mas estão possuídos do inferno, porque inferno é a impossibilidade de realizar os concertos que a vida pede, sobretudo no trato com o outro. E, meu amigo, isso só é possível com uma ação do Espírito de Deus. Nenhum homem tem o poder de alterar o seu caminho, desviando do mal. Eu e você somos mísseis teleguiados que rumamos irremediavelmente para sermos possuídos por essas dinâmicas do inferno. Nós somos inimigos de Deus. Só há uma coisa que pode alterar esse destino, é o recebimento pela fé da graça que perdoa o pecador e restaura a sua mente e a sua vida. Não é você que faz coisas boas, é o Espírito em você. Por isso que Paulo diz em Gálatas 2:20, já não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. Não é você que faz isso, é o Espírito em você. As suas ações,
as coisas boas que você faz, as interações que você promove, o perdão que você concede, as esmolas que você, de forma benevolente, pode estar patrocinando, até a sua própria relação com o seu cônjuge, o seu trato na relação com o outro, com o excluído, com o caído, com o oprimido, com o deprimido, não é coisa sua, é coisa de Deus. É Deus em você. E quanto mais você permite, mais o Espírito lhe transforma. E Paulo diz que essa espiral nos levará a alcançar a estatura do varão perfeito. É isso, esse é o plano. Para que no último dia você se torne o mais parecido com Jesus o possível. E isso será proporcional à sua busca. Porque o salmista diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Portanto, você quer saber o que é inferno? Inferno é a possibilidade de proporcionar qualquer conserto no chão da vida. Sobretudo, aquele conserto que diz respeito ao trato com o outro. Você não perdoa ninguém. Quem perdoa é o Espírito em você. Porque por você, você faria vingança. Por você, você criaria a circunstância para humilhar, para destruir, para expor, para constranger aquele que lhe fez mal. Mas o Espírito em você proporciona um novo caminho, um caminho conforme Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Em quarto lugar, texto que nós lemos essa manhã nos revela que inferno é a existência baseada na lei, incapaz de produzir a redenção eterna. Por isso que o Cordeiro foi imolado. Veja aí o verso de número 6. Entretanto, os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e comentaram: é contra a lei depositarmos esse dinheiro no cofre das ofertas, pois foi obtido a preço de sangue. O desespero de Judas, a angústia de Judas, o esgotamento emocional psíquico de Judas, a sua percepção de que aquilo é irremediável, a sua incapacidade de se encontrar com Jesus, na sua mente tola, fosca, que não o levou a abstrair e discernir quem era Jesus, o levou a tirar essas moedas dentro do santuário, e no seu desespero, na noite escura da sua alma, sendo soterrado pelas suas memórias, por aquilo que ele havia feito, e visitado por todas essas ambiências do inferno, ele foi e se matou. E aí os sacerdotes viram aquela dinheirama toda. Você sabe, né, que sacerdote que se presta nunca joga o dinheiro fora, né? Sacerdote intermediário do sagrado, que se acha porta-voz dos céus, ele ama mais o dinheiro do que a Deus. E aí eles começaram a conjecturar. Olha, a lei diz que a gente não pode depositar esse dinheiro no gasofilácio, para que seja revertido para a grande obra de perpetuação da religião de Israel. Porque essa grana, ela veio como preço de sangue. Como isso é significativo, né? E a gente lê o texto às vezes e não se apercebe que a lei jamais pode aperfeiçoar coisa alguma, que a lei é incapaz de justificar o homem. Paulo diz que a lei foi dada justamente para nos condenar, para que objetivamente houvesse artifícios, princípios que nos mostram que nós somos transgressores. E a lei jamais poderia comprar com o sangue de bezerros, de ovelhas, a salvação.
aqueles sacrifícios eram totalmente inócuos. Eles eram uma sombra do que viria. Eles revelavam de forma tosca a perfeição que se manifestaria. E quando João Batista vê Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que é que a gente faz com essas moedas? Porque pela lei a gente não pode usá-la para a obra da fé, porque isso aqui é fruto de um assassinato. Isso aqui é fruto de uma traição. Uma traição igual a minha, igual a sua. Que traímos Jesus todo dia. Traímos no trabalho. Traímos na igreja. Traímos na mesa de bar. Traímos na nossa casa. Traímos com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos pais. Traímos Jesus de todas as formas quando pecamos contra Deus. E eu quero lhe dizer que não há purgação para esse pecado a não ser o sacrifício do Cordeiro. De fato, não tinha como usar esse dinheiro nas dinâmicas da fé, porque o sangue do Cordeiro não podia ser comprado. Pelo contrário, foi Ele quem nos comprou. A Escritura ensina que por preço nós fomos comprados. Você foi comprado por um preço. Não o preço das 30 moedas que Judas ofereceu por Jesus. O preço que Jesus ofereceu por você foi a sua própria vida. Qual amor é maior do que esse? De alguém dar a sua vida para salvar os seus amigos. Não havia outra saída. Você sabe o que é inferno? Inferno é essa existência baseada na lei. Incapaz de produzir redenção, é o sujeito que fica o tempo todo querendo negociar com Deus. É essa tentativa de entrar num acordo com o sagrado. É essa tentativa de viver conforme os ditames de um escrito que só existe para declarar que eu estou morto e que não há salvação para mim. Porque Paulo em Romanos 7 diz: a lei é boa, mas eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. E conclui o seu texto dizendo: miserável homem que sou, porque o querer o bem está em mim, mas não o efetuá-lo. Não há lei no mundo que me faça proporcionar a experiência da redenção, porque eu fui vendido à escravidão do pecado. E o preço foi preço de sangue. Por isso não podia ser pago, porque foi doado, porque foi de espontânea vontade, porque foi, conforme a narrativa do Getsemane: se for possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Inferno é você existir nessa incapacidade de produzir redenção, e sem entender que foi o Cordeiro que foi imolado para sempre. E aqui eles estavam discutindo, como é próprio da religião, discutir o que está na lei, o que pode e o que não pode, e querendo, a partir de uma ação perversa, produzir coisa boa, mas até eles mesmos, sem discernir, falaram as verdades do Espírito pela boca de Deus e disseram: não é possível, porque esse dinheiro, ele foi obtido a preço de sangue. E em último lugar, eu quero lhe dizer que inferno é a impossibilidade de experimentar o perdão mediante a graça. É o exílio da alma ao cemitério dos que são estranhos a Deus. Veja aí o verso de número 7. Mas concordaram em usar aquelas moedas de prata para comprar o campo do oleiro e formar um cemitério para estrangeiros. Judas jogou as moedas,
não houve para ele o perdão, não houve para ele a possibilidade de reconciliação, não houve para ele o indulto que o livrasse das suas próprias memórias e das suas angústias. Mas uma vez que aquilo está atirado no templo, e uma vez que eles discerniam que a lei não podia proporcionar o uso desse dinheiro porque era fruto de sangue, eles disseram: bom, vamos comprar um campo, vamos construir lá um cemitério para os estrangeiros. É curiosa essa jactância, esse orgulho e essa prepotência dos judeus. Vamos construir um cemitério para os estrangeiros, porque nós, que somos filhos de Abraão e herdeiros do DNA sagrado, vamos habitar em outra morada. Ah, como a igreja está possuída do inferno. Ah, como tem gente na igreja habitada pelo inferno, que tem essa ilusão de que ele é diferenciado, de que ele tem um pedigree, sobre ele caiu mais sangue da cruz do que sobre todos os outros, que ele teve a revelação mais excelente do que todos os outros, que ele vai ter um destino diferente por conta das suas crenças, dos seus costumes, diferente dos outros, porque a misericórdia de Deus pôde atingi-lo, mas não poderá atingir os outros. Aqui se revela essa falácia. E também se revela que inferno é essa impossibilidade da gente experimentar o perdão mediante a graça. Que coisa, né? Porque é muito sugestivo o nome do campo que eles compram, é o campo do oleiro. E aí a gente imediatamente é remetido àquela imagem do profeta Jeremias, que foi conquistado por uma motivação de Deus, dizer: vai na casa do oleiro que eu vou te ensinar como é que o jogo é jogado. E ele vai na casa do oleiro e vê o oleiro modelando o barro e fazendo o vaso. E aí Deus fala com Jeremias e diz: olha, sou eu quem faço o vaso, sou eu que modelo o vaso, sou eu que transformo o vaso em vaso de honra, sou eu que digo que características terá esse vaso. Portanto, o inferno é justamente esse impedimento de discernir que é a graça de Deus que modela o vaso. E não as minhas convicções, as minhas crenças, os meus costumes, as minhas tradições, o meu pedigree espiritual. É graça. Você não merece, mas Ele resolveu lhe dar, porque é graça. Mas a igreja acha que existe esse cemitério dos estrangeiros. A igreja acha que nesse lugar a alma dos que não são parte dessa confraria vai dormir e vai ser possuída pelas angústias intermináveis do inferno. Você conhece alguém que bota mais gente no inferno do que a igreja, não? O crente tem tesão de botar gente no inferno. Não tem gente com mais tesão de inferno do que crente. Eu já falei que se o crente chegar no inferno e Jesus disser: rapaz, não tem inferno, aquele de Dante Alighieri não tem, ele vai dizer: rapaz, como é que você faz um negócio desse comigo? Você não sabe a vida que eu vivi, rapaz, eu não tomava nem um copo de cerveja. Você não tem ideia, rapaz, eu queria botar um piercing, nunca botei por causa do inferno. Eu queria ir na boate e nunca fui por causa do inferno. Você chega aqui e diz que não tem inferno. Porque crente tem esse prazer mórbido, bizarro, perverso, satânico, infernal, de colocar o outro nesse cemitério dos estrangeiros, de exilar a alma dos outros para esse lugar dos que não fazem parte do nosso grupo, da elite espiritual, do bope celestial, dos robocops da fé. Ah, que trágica ilusão. Isso é inferno, meu amigo. Você já está de inferno até a boca e você ainda não percebeu.
O que virá o depois é só isso elevado à enésima potência. Mas você já vá degustando aí um pouco do que será o depois, porque essa jactância é maligna. Porque o publicano que é salvo e é justificado bate no peito e diz: eu pequei, tem misericórdia de mim que sou um desgraçado. Mas é o outro arrogante fariseu que entra no templo e se basta a si mesmo, que imagina que pode ser remodelado sem que aquele que trata o vaso possa fazê-lo. Vai à casa do oleiro, disse Deus a Jeremias, para ver se você entende alguma coisa. Vai à casa do oleiro para ver se você discerne alguma coisa. E é curioso que essa gente que não se deixava moldar pelo Espírito, essa gente que nunca se deixou contristar pelo Espírito, essa gente que Jesus afirma que Ele queria juntá-los e derrama lágrimas, vendo que no ano 70 tudo seria destruído, o rejeitou. É curioso que justamente esses que os lideram tenham ido comprar o campo do oleiro, com o dinheiro da traição e do sangue inocente, imaginando que ali vão repousar aqueles que não fazem parte da nossa elite, dos que se imaginam salvos, e que podem ter aquela grande surpresa do capítulo 24, um pouco antes aqui de Jesus, que diz: eu jamais os conheci, mas Senhor, no teu nome nós profetizamos, oramos língua estranha, nós pregamos, fizemos campanha, fomos para a marcha para Jesus, com bandeirinha e tudo. Desculpe, eu não sei quem vocês são, vocês estão possuídos do inferno, porque o oleiro jamais trabalhou na vida de vocês, e vocês tinham prazer em mandar o homem para o cemitério dos estrangeiros, para que eles agonizassem, e para que eles fossem ali torturados e massacrados pelas suas próprias memórias. Desculpe, eu nunca vos conheci. Eu queria concluir, meus irmãos, dizendo que a Escritura afirma que Deus, por causa do sacrifício de Jesus, esqueceu-se dos nossos pecados. A gente começou falando de Alzheimer, né? Que gera um apagão na mente. Deus não sofre de Alzheimer, mas Deus escolheu se esquecer dos nossos pecados, mas Ele fará com os que não aceitarem a oferta do perdão, vivam se lembrando eternamente deles. A sentença será: vivam com as suas próprias memórias. E olha, Judas não conseguiu viver 2 dias com isso. Eu queria trazer a questão final. Uma vez que Jesus disse que o inferno foi criado para o diabo e para os seus anjos, qual será então o propósito do inferno? O que espera Deus que o inferno possa produzir, que não pôde ser produzido na existência terrena? Eu não creio, conforme eu disse, que o inferno seja para sempre, ainda que eu entenda que o inferno é eterno. Mas eterno e para sempre são 2 coisas diferentes. A eternidade não é feita de tempo, mas ela é feita de agora. Portanto, eu acredito que o inferno não será algo sem fim, mas que ele vai extinguir-se no momento em que a consciência do indivíduo se acenda para a aceitação do perdão e da graça de Deus. Portanto, eu estou lhe dizendo que eu acredito que o sujeito pode ser salvo depois que ele morrer. E eu acredito que, uma vez discernida a verdade e todo o amor e toda a graça de Deus, essa consciência pode ser acesa pelo Espírito, e esse indivíduo sairá desse poço de angústia e entrará na festa do perdão. É assim que eu creio. Você pode crer de uma outra forma. Quando isso acontece, não há outra coisa a ser ouvida senão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso.
mas eu não tenho um fundamento bíblico para apoiar isso. É uma crença particular. Eu tenho desejo de que todos sejam salvos, apesar de não ser universalista. Mas eu sei com absoluta certeza que nem todos serão. Porque ainda que expostos à bondade de Deus, vai ter gente que continuará enraivecida e amargurada com tudo e com todos. E esses vão ser extintos, conforme o texto de Apocalipse que diz que a besta, o falso profeta e o inferno foram jogados no lago de fogo e não mais existirão. Essa é a minha crença. Eu não posso crer num Deus que condena o indivíduo a ficar eternamente preso às suas memórias e sofrendo angústias terríveis e entenda eternamente como esse eterno agora. Eu não acredito nisso, mas eu acredito que eles serão extintos. Quando eu leio Mateus capítulo 5, versos 21 a 26, eu tenho um certo ânimo com relação a essas afirmações, mas aí é uma construção teológica minha. Nesse texto Jesus fala, e ele está falando num contexto escatológico, preste atenção, que é possível pagar a conta e sair da prisão. Isso aqui não é purgatório não, por favor, viu? É uma linguagem figurada. Mas ele abre uma brecha para a gente imaginar que mesmo na solidão do inferno, nesse sentir que consome tudo, nesse buraco negro da alma, ainda será possível se abrir para receber a graça, o perdão e a salvação. Porque ele diz, você ficará trancado e só sairá dali quando pagar até o último centavo. E quando você lê o texto, você percebe que ele está falando de juízo e que ele está falando de inferno. Portanto, essa é a minha convicção. Pagar a dívida, conforme ensina o Evangelho, é abrir mão de viabilizar a própria salvação. É assim que se paga. Se paga dizendo, eu aceito. É abrir mão de você construir um caminho que você próprio se autopurgue. É perder para ganhar. É isso que quer dizer, e conforme nós temos ensinado, negue-se a si mesmo. Negue qualquer possibilidade de você construir a sua salvação, e aí você a receberá. Perca que você ganha. Aceite o amor que constrange. Sobretudo, eu creio nisso, porque é loucura, e porque é absurdo. E deixe que a verdade eterna se estabeleça, porque, como disse Jesus, tudo está consumado. Portanto, basta apenas eu e você crermos. Que Deus lhe abençoe, que você tenha um bom domingo, que você gaste tempo com as pessoas que você ama e fazendo coisas legais. E a gente vai se esbarrando por aí, sabe por quê? Porque o resto, eu vou te falando, no caminho. No nome de Jesus, amém.